Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que vocês se dispuseram a nos dar a honra, o prazer de assistir às nossas palestras. As nossas palestras são colocadas no ar através do nosso canal, Palestras do Sercom, todas as quartas-feiras às 20 horas, mas permanecerão gravadas para que todos possam assisti-las quando for melhor para cada um, quando puderem, quando precisarem de uma palavra amiga a respeito das lições deixadas por Emmanuel. O nosso canal é canal de palestras do Sercom Centro Espírita Reencontro com o Mestre. E a cada semana nós contamos com a leitura que cada expositor faz a respeito dessas lições. Hoje nós vamos falar, sempre estamos fazendo a leitura, a nossa leitura, o nosso entender das lições do livro Pão Nosso. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 121. Este livro foi ditado por Emmanuel e através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é 128 e o título é Porque Ignoram. Emmanuel sempre traz uma referência evangélica, ou das epístolas, ou de algum ensinamento deixado por Jesus, ou dos Atos dos Apóstolos. Neste caso, é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3, que ele traz um ensinamento de Jesus. E Jesus então dizia: "E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim." Jesus estava reunido com os apóstolos e sabia que em breve ele nos deixaria, ele teria que partir da terra. Estava instruindo os discípulos para que não se deixassem envolver por pessoas negativas, pelo pessimismo, por pessoas que sempre dizem ao contrário daquilo que a gente está precisando ouvir, para que eles estivessem em harmonia, a fim de transmitir os seus ensinamentos. Algumas vezes nós percebemos que estamos perplexos, surpresos, sem saber o que fazer, diante de problemas, e muitas vezes diante dessas dificuldades, a pergunta é: e agora? O que eu faço agora? Porque às vezes a dificuldade nos parecem tão grandes que parece impossível conseguir aquilo que a gente esteja querendo, que a gente consiga os nossos objetivos diante das dificuldades, diante dos problemas. E realmente nós sentimos o peso dos problemas e às vezes nós procuramos o conforto, uma palavra de ajuda, uma palavra de alento. E as pessoas negativas que estão à nossa volta parecem aumentar ainda mais este peso, como se dissessem que é preciso, deixa quieto, não faz isso. Para que eles estão esperando que a gente renuncie ao bem que a gente pretende fazer, a nossa tarefa, as nossas atividades. E nós chegamos a sentir uma certa desarmonia diante do nosso esforço de praticar o bem, de realmente cumprir com as nossas tarefas, com os nossos trabalhos. Porque, como diz Emmanuel,
A prática do bem ainda encontra barreiras muito sombrias. Nós tentamos projetar luz em nossos pensamentos, nós procuramos a prática da caridade, mas parece que algo sempre parece perturbar as nossas realizações, os nossos intentos. E tudo, às vezes, há momentos em que aparentemente existem obstáculos intransponíveis. As mesmas dificuldades, saúde, convivência com a família, os nossos trabalhos, as nossas tarefas, as nossas realizações. As dificuldades parecem sempre as mesmas. Em todos os lugares, algumas pessoas até costumam dizer que as famílias, as dificuldades só mudam de endereço, né? Porque parece que todo mundo sente mais ou menos as mesmas coisas. E Emmanuel nos diz que como é difícil conviver em paz com todos. Como é difícil, às vezes, sentir harmonia na convivência. Como é difícil conviver com o desânimo daqueles que estão à nossa volta, dessas pessoas que nós estamos procurando alento, estamos procurando ajuda, e que nos dizem, não é assim mesmo, é a vida. E não nos trazem uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Paulo, inclusive, isso está em Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 8, Paulo confessou que em algumas situações seu sofrimento era tanto e parecia acima do humanamente suportável e não estava encontrando essa ajuda que ele estava precisando, esse apoio moral. No entanto, Paulo diz que essas circunstâncias todas contribuíram para que ele confiasse e dependesse mais de Deus. Isso também está em Coríntios, capítulo 2, versículos 1, 9 e 10. Quando nós estamos procurando essa ajuda, quando nós estamos procurando essa palavra de conforto e não encontramos, aí sim a gente tem que sentir que está dependendo cada vez mais de Deus. Porque Deus, nosso Pai, Ele nos quer felizes e muitas vezes a gente esquece de conversar com Deus. Pai, me ajuda. Pai, eu estou passando por esse momento, eu não estou encontrando solução. E Jesus esclarece por antecipação que embora existam circunstâncias em que nos defrontamos com problemas de uma tal forma, de uma tal maneira, problemas tão difíceis, e alguém sempre vai dizer, é assim mesmo, é a vida. E Jesus então nos dá essa palavra de conforto, ele nos esclarece, dizendo que essas pessoas ainda não conhecem ao Pai, nem a mim. Porque com certeza, Deus, nosso Pai, sabe o que é melhor para cada um de nós. E Deus nunca, com certeza Deus nunca vai pedir algo que esteja acima das nossas forças. Deus nunca vai colocar nada em nossos ombros além daquilo que a gente consiga suportar. Por isso, nós estamos agora começando a aprender e a entender os ensinamentos de Jesus. Nós estamos procurando ser os aprendizes sinceros de Jesus. Estamos procurando esta paz interior, essa harmonia, inclusive para levar essas pessoas que estão ao nosso redor e que às vezes parecem tão pessimistas, tão derrotistas, tão derrotadas. E Jesus então nos diz que não devemos perder tempo, não precisamos nem devemos perder tempo
com interrogações, por que será? Por que será que aconteceu? Por que eu? E que ansiedades não se justificam. Se a gente acredita em Deus, se a gente acredita em Jesus, se a gente tem fé, não se justificam essas angústias. Por que será que nós estamos passando por tudo isso? Deus sabe exatamente o que é bom para nós. Deus sabe exatamente onde está o nosso aprendizado. A ignorância, diz Emmanuel, que é a fonte de todo desequilíbrio. A ignorância no sentido de não sabermos o porquê das coisas. A gente deveria saber. Por que eu estou passando por determinada situação? Por que eu estou com esse mal físico? Ao estudarmos os ensinamentos da doutrina espírita, nós sabemos que nada é por acaso. Se hoje eu trago algum mal físico, ou porque eu consegui esse mal físico através do maltratamento que eu estou dando a este vaso sagrado que Deus me deu, ao meu corpo físico. Eu não soube cuidar bem deste empréstimo que Deus me deu. Eu não soube cuidar bem. Me alimentei mal. Eu comi coisas que sabia que me fazer mal. Eu exagerei em determinadas situações. Eu trabalhei demais, dormi menos. Eu não aproveitei o dom da vida. Então, se eu fizer uma autoanálise, eu vou saber por que eu estou passando por determinadas situações, por determinadas doenças. Eu vou saber por que isso está acontecendo comigo. E aí, ao deixarmos de sermos ignorantes, ao fazer uma autoanálise, talvez as coisas sejam muito mais fáceis da gente seguir em frente. Talvez se tornem muito mais fáceis de eu conseguir os meus objetivos. Quantas vezes eu pratiquei algo que eu não deveria fazer para mim mesmo? E quanto mal que eu já pratiquei para alguma pessoa ou para algumas pessoas, para essas pessoas talvez que estejam junto comigo e que hoje eu estou precisando ajudar. Se são tão negativas, se são tão pessimistas, talvez elas estejam querendo me mostrar alguma coisa. Ao contrário, em vez de eu procurar ajuda com elas, eu é que devo ajudá-las. Não, meu irmão, não, minha irmã, está tudo bem. Nós estamos passando por esse processo agora. Às vezes parece tão doloroso, mas vamos confiar em Deus. Deus sabe o aprendizado que nós precisamos ter nesse momento. Se nós já dissemos isso, se nós confiarmos em Deus, nós vamos saber que nenhuma folha cai de uma árvore e não seja a vontade de Deus. A fé. Alguns dizem que a fé é uma conquista, não. A fé é uma bênção. A fé é um presente de Deus. Quando nós conseguimos acreditar, é algo que se renova em nosso íntimo, em nossa mente, em nosso coração. Quando eu consigo acreditar sinceramente em Jesus, em Maria de Nazaré, nossa mãe querida, em Deus, nosso Pai, quando eu consigo acreditar que eles sabem o que é melhor para mim, eu tenho certeza que a tarefa vai ser muito mais fácil. Se existem algumas pessoas que procuram impedir as nossas manifestações na prática do bem, do nosso trabalho, das nossas tarefas, se essas pessoas tentam nos trazer pessimismo, é porque ainda não tem esta fé que estamos tentando conseguir agora.
elas ainda não entendem as bênçãos de Deus. Elas não entendem a bondade e a justiça desse nosso Pai querido, desse nosso Pai eterno. E que nós todos estamos aqui para aprender. Nós todos estamos aqui para tentar resolver algo que tenhamos feito nesta vida, o que tenhamos feito em outras vidas. E esta é uma oportunidade sagrada para resolvermos tudo isso. Para nos sintonizarmos bem com aqueles que estão à nossa volta. Para aprendermos o que é perdoar, para aprendermos o que é amor. Ainda não tem como nos abraçarmos fisicamente, mas um pensamento de luz, um pensamento de amor, nós podemos fazer isso. E essas pessoas pessimistas, elas ainda, infelizmente, não atingiram esse conhecimento de Deus. Nada além disso. São pessoas tão boas, às vezes são pessoas tão caridosas, mas ainda não acreditam, ainda não têm esta fé que é necessário ter. Por pior que seja a nossa dificuldade, se nós acreditarmos, se nós pedirmos ajuda, Deus talvez não vá eliminar os nossos problemas, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Ele sabe que essas dificuldades fazem parte do nosso aprendizado. Mas com certeza, nós vamos perceber que uma porta vai se abrir. Um caminho talvez nos seja indicado para que nós próprios tenhamos condições de resolver as nossas dificuldades. Algo vai surgir em nossas mentes, em nossos sonhos. Aí a gente pensa, mas como é que eu não pensei nisso antes? Porque se nós acreditarmos, vai ter sempre um enviado de Deus do nosso lado, que nos quer bem, que nos ama, para indicar um caminho. Basta acreditarmos, basta nos sintonizarmos para que a gente possa captar essas mensagens de amor, essas mensagens de luz, essas mensagens de orientação. Existem ainda crenças, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, existem as preces maravilhosas que todos nós deveríamos ler. Inclusive tem uma prece que fala do nosso anjo de guarda. Os anjos são seres que atingiram um conhecimento tão grande, são angelicais, que estão já perto de Jesus, muito próximos de Deus. Mas houve por bem que nós os chamássemos esse espírito amigo que está do nosso lado, que é o nosso anjo de guarda. Esse nosso amigo, ele nos acompanha desde lá no plano espiritual, quando estávamos combinando, quando estávamos já discutindo as nossas tarefas, as nossas atividades, assim que encarnássemos. E ele está do nosso lado sempre. Se ele não estiver aqui perto de mim, ele está lá no plano espiritual me ouvindo. E ele é o nosso intermediário, às vezes, entre nós, Deus, entre nós e Jesus, entre nós e Maria de Nazaré. E nós precisamos acreditar que esse espírito, que ele tem já bastante elevação acima de nós, que ele já tem muita capacidade para nos ajudar. Muitas vezes a gente esquece. Nas nossas preces, pedir para Deus, pedir para Jesus, pedir para Maria de Nazaré, mas pedir para o anjo de guarda, meu anjo de guarda, me ajude.
Muitas vezes, o anjo de guarda percebe que nós estamos fazendo alguma coisa que não esteja certa. Mas ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, a menos que a gente peça ajuda. Ele vai nos orientar, vai nos trazer pensamentos, vai nos orientar através dos nossos sonhos. Mas se a gente não entender, ele já fez a parte dele. Mas se nós pedirmos ajuda, ele vai abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que as nossas dificuldades sejam minimizadas, pelo menos. É necessário esquecer essas sombras que ainda dominam a maior parte das pessoas. Esquecer. Cada um de nós traz esta luz que vem de Deus. O próprio Jesus disse que nós somos deuses. Então, que esta luz se expanda, que esta luz se irradie e encontre o nosso anjo de guarda, encontre a luz de Deus, a luz de Jesus, de Maria de Nazaré, para que a nossa caminhada não seja facilitada, mas que a gente encontre alegrias, para que a gente seja feliz. Deus não quer nenhum de nós tristes, felizes, para que a gente tenha a resignação de entender que são fases de aprendizado que nós estamos passando. Por mais áspera que seja a crise, por maior que seja a consternação, não devemos nunca perder o otimismo, nunca perder a alegria de trabalhar, a alegria de conviver, a alegria de amar. E sermos confiantes, acreditar em Jesus, porque o próprio Jesus nos disse: tende fé em Deus. E é o que nós vamos procurar fazer. Acreditar em Jesus, acreditar em Deus. E essas pessoas, como diz esta lição muito bem de Emmanuel, essas pessoas pessimistas que tentam nos levar para trás, que tentam nos dissuadir das nossas tarefas, da nossa prática do bem, do trabalho, que essas pessoas, através do nosso exemplo de persistência, de fé, de amor, talvez a gente possa, ao contrário, influenciá-las para que eles não sejam tão pessimistas, para que elas possam perceber, através do nosso exemplo, o amor que está entre nós, vindo de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, dos nossos anjos de guarda. De alguma forma, estamos, através do nosso trabalho, da nossa persistência, da luz que nós vamos fazer questão de irradiar sempre, nós estamos ajudando essas pessoas que estão à nossa volta e nós estamos tentando ajudar também algum irmãozinho que a gente não perceba, que esteja perto de nós, nos dizendo: não vai dar certo, não faz isso. Vai dar certo sim. Vai, meus irmãos queridos, encarnados e desencarnados. Sempre dá certo. Ou de uma forma ou de outra, sempre vai dar certo. Se nós confiarmos, se nós acreditarmos. Que Jesus nos abençoe, que nos ajude a expandir, a emanar esta luz que Ele disse que nós temos. Iluminar as nossas casas, as pessoas que estão à nossa volta, o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré nos envolva em seu manto azul de paz, de amor, de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada pela atenção. E até uma próxima vez. Um beijo.